Oi, curiosos! Eu tô aqui com a Denise Constantino, astróloga. E nós da equipe do Não Sou Gato fomos ver um estudo dela, né, na Escola Gaia, que é uma escola de astrologia, onde ela associa o Feng Shui com a astrologia. E hoje a gente vai conversar sobre isso. E antes de conversar sobre o estudo, ela vai explicar um pouco melhor o beabá pra gente não ficar muito perdido. Então, Denise, o que é astrologia e o que é Feng Shui? Tá, então assim, a astrologia é um estudo de como é que os planetas estão acontecendo, o que é o céu, né? Como é que o céu está interferindo na nossa vida aqui no dia a dia, né? Então a gente estuda os planetas, né? Estuda a posição dos planetas em casas, né? Em signos e tal. Isso é a astrologia e o mapa oferece essas informações, né? E o Feng Shui é um estudo que tem a ver com a cultura chinesa, né? Onde você vai estudar como é que as coisas acontecem na Terra. Né? Então, assim, como é que a energia flui? Né? Então, eles falam que existe uma energia que, assim, os chineses chamam de Qi, né? Os indianos chamam de Prana, né? Que é a energia vital, que flui pelos espaços. Né? Então, assim, se a energia está fluindo bem, ela chega em todos os lugares, então tudo está em paz. Né? Então tem harmonia, a gente se sente bem no lugar, aquela sensação que você tem, você vai no lugar e está gostoso ficar lá. Né? Quando essa energia não flui bem, né, ou tem alguma coisa impedindo a passagem, por exemplo, tem móveis na entrada de uma porta, ou se você tem algum impedimento dessa energia para ela estar passando pelos lugares, ela não chega, né? Então isso causa uma sensação de mal-estar. Então, assim, ou você não se sente bem, sabe aquele lugar que você chega e tem vontade de ir embora? Alguma coisa está errada. Tá errada. Né? No ambiente, no caso. Isso. E aí você assimilou essas duas coisas, você casou elas e fez o seu estudo na Escola Gaia. Como que foi? Deixa eu começar do começo. Existe uma técnica na astrologia, uma técnica antiga que está sendo atualizada, que se chama mapa do horizonte. Né? O que a técnica diz? A gente consegue fazer, de repente, aqueles planetas que estão em 3D, né, que estão na esfera celeste, a gente consegue trazer todos para o horizonte. Na hora que a gente traz esses planetas para o horizonte, eles podem ser projetados numa planta de uma casa. Né? Então eu fiquei pensando, bom, porque eu tinha uma dúvida assim, quando eu fazia a consultoria de Feng Shui, né, às vezes as pessoas tinham dificuldade de colocar em prática, ou de repente assim, a pessoa tinha uma história ela meio enrolada de relacionamento, e mesmo fazendo Feng Shui parecia que eu tinha mais alguma coisa que estava faltando. Faltava alguma coisa. Quando eu fiquei sabendo dessa técnica, eu falei, de repente a pessoa tem lá um planeta que não favorece o relacionamento. Por exemplo, todo mundo fala muito de Saturno, né? Saturno é um planeta que todo mundo fica meio com medo e tal, Saturno restringe e tal. E ele tem realmente essa energia, né? Então, imagina uma coisa assim, foi o que eu pensei na época. Se eu tenho um Saturno que cai naquela região de relacionamento, isso não favorece que os relacionamentos fluam de uma forma mais solta, né? Você vai ficar meio travado, dificulta, né? E fiquei pensando como é que eu poderia estudar isso, né? Foi aí que veio a ideia de unir as duas técnicas. Né? E você usou na prática com alguém? Sim. E você acha que muda? Muda. Eu comecei comigo. Você começou com você? Porque eu falei, bom, eu não posso fazer uma coisa se eu não vejo o que acontece, né? Tem que experimentar. Então começou assim, a mesa onde eu tenho computador, no meu quarto, tinha uma história que era, eu sentava e não conseguia, sabe quando senta e você tem que levantar e de repente não conseguia me concentrar, sabe assim, mudei muitas coisas, né? Mudei dessa forma a última. E vi que não estava rolando, né? Não estava favorecendo como a concentração e tal. Aí quando eu fiz a técnica, né, eu olhei e falei, gente, está passando uma linha de um planeta aqui, o Netuno, que exatamente faz essa coisa meio assim, dá muita intuição, mas que fica uma coisa meio nublada, sabe assim? O Netuno, quais são as características? Então, ele traz essa condição é como se fosse uma nuvem onde ele está. Tá? Aquela coisa meio assim, etérea, dispersa, tá? Passando exatamente ali onde eu tinha o computador, né? Aí eu falei, bom, então tá, vamos experimentar na linha do sol, né? Coloquei na linha do sol, tudo se iluminou. Então foi uma coisa incrível, parece
é uma coisa mágica, é muito legal. Que bacana. Uma outra experiência que eu tive, uma pessoa que eu fiz a projeção dos planetas, ela tinha, passando sobre a cama, uma linha de Urano. Urano tem uma energia elétrica bastante estridente. Eu até falei disso, acho que Aham, não na parece, palestra né? também. A pessoa que tem Urano passando sobre a cama, ela não consegue dormir. Porque toda essa energia do Urano tá lá, no lugar onde ela tem que relaxar, né? Fica uma coisa incompatível, sabe? Então, mudamos a cama. Começou a dormir melhor. Nossa, que legal, muito legal. que bacana. Muito legal. Eu sinto que, assim, que tem uma história muito maior que nós, né? Que, assim, pra mim, os planetas, né, são deuses no céu, né? Então, assim, tem toda uma energia maior do que a gente que está atuando e que a gente, sabendo ou não, a gente está sujeito a ela, né? Então, quando a gente começa a saber como é que realmente isso acontece e a gente tem mais consciência do que está acontecendo no céu, a gente consegue levar a vida de uma outra maneira. E cada vez mais me apaixono, né?